Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, né? Nós estamos dando continuidade no primeiro episódio, falamos sobre a criação e nós falamos agora sobre a formação do homem. Está em Gênesis capítulo de número 2, verso 4, né? E falando sobre a perícope, que é aquela parte separada na Bíblia, que vai falando sobre tema, não necessariamente por capítulo, mas por tema. E capítulo 2 de Gênesis, verso 4, diz sobre a formação do homem, a formação do ser humano, de como ele foi formado, todo esse processo que nós temos que falar e relatar. É, uma coisa você precisa saber já de imediato é que no capítulo primeiro o homem é criado. No capítulo primeiro verso 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem já foi criado. E quando a gente chega no capítulo número 2, parece que vai criar novamente. A Bíblia, ela quer que você, muitas vezes, você venha perguntar para ela. Você venha fazer perguntas para ela. E essas perguntas não é uma maneira assim de ir contra ou de uma retaliação contra ela, ou talvez de uma manipulação. Mas ela quer que você faça uma pergunta para que a Bíblia venha responder e para que venha encontrar a resposta. Então, quando você tem essa questão do entender sobre esta situação, você começa a ter, dentro dessa compreensão, o fator da pergunta bíblica. E tem vários textos que você vai ver essa necessidade de você ficar inquieto e perguntar. E ela quer fazer isso. Capítulo primeiro, ela vem distorçando toda a criação. Se você não viu ainda, eu convido você para assistir o primeiro episódio. Este é o segundo. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever e também você deixar o seu like, o seu joinha e você compartilhar o link também para pessoas que querem conhecer mais sobre a palavra de Deus, né? Então, pegando dentro dessa questão, o capítulo 2 ele começa falando: esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Você percebe que esta é a Gênesis. Gênesis é o que? É o começo. É o começo do céu. É o começo da terra. É a história do começo do céu e começo e Deus cria a terra e dessa forma planetária são dele. E o texto começa a dizer assim: nenhum homem havia, não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava a terra, a superfície do solo. Então você percebe que parece que não tem nada criado. Mas a Bíblia quer que você questione. Mas no capítulo primeiro foi uma criação. Teologicamente, querido, e aí eu te chamo para a teologia, e para você pensar, que Moisés, ele, todo o Pentateuco, o que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros destinados a Moisés. É a lei, a Torá, está ali, os 5. O judeu religioso, até os seus 12 anos, ele tem que decorar, não é ler, ele tem que decorar todos esses 5 capítulos da Bíblia, que é a Bíblia, que é a Torá, né, que é a Torá. Percebe um pouco adiante, e essa coisa chama sua atenção, que quando nós colocamos que foi Moisés que escreveu, né, está aqui o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. É um livro que é dedicado a Moisés, que é o criador da lei, já que é o Pentateuco. Mas na realidade, querido, também a gente não pode pensar que Moisés ele está saindo ali no deserto do Egito, sem e ali ele relatando
E a Record, novela Gênesis, ela coloca várias vezes Moisés escrevendo, não em coro, né? Mas em barras de barro, relatando, escrevendo, carregando aquilo. Então, quando a gente pensa assim, a gente pensa de uma forma até inocentemente. Na realidade, querido, quem está escrevendo esse texto, o povo do deserto ainda não tinha a escrita. A escrita egípcia de uma forma totalmente diferente, né? Eu até esqueci aqui a forma dela, só que é formada de animais. Eu tenho aqui uma camisa até, uma maneira até fácil de interpretar, né? Mas a questão que nos leva a pensar está na realidade seguinte: são grupos que estão escrevendo. Não era interessante Moisés ele saber a escrita egípcia, está escrevendo, se ninguém tinha a leitura para poder ler esses textos? Mas no futuro eles vão ter essa leitura. E aí também é meio complicado, porque a leitura, a escrita, ela sempre estava em evolução. A escrita mesmo, ela vem se estabelecer em Israel lá no reinado de Salomão. E aqui, na realidade, alguns grupos estão escrevendo. Porque nessa época de Gênesis, a tradição é uma tradição oral. É uma tradição passada de pai para filhos, explicando a questão da Bíblia. E quando você está em Gênesis capítulo 1, há um grupo sacerdotal, misturado por o grupo eloísta, escrevendo. Sacerdotal por quê? Porque o escrito sacerdotal está muito claro aqui no capítulo 1, mas ao mesmo tempo muito claro ali em Levítico, que é aquele grupo que Deus vai agir na ordem. É o grupo da liturgia, aquele grupo que entende que Deus só vai manifestar através da liturgia de uma ordem. Sem ordem, Deus não manifesta. Então, por isso que esta ordem, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e o sétimo dia é o dia de descanso de Deus. Diante disto, nós pensamos agora que, além desse grupo sacerdotal, que é conhecido como a letra S na teologia, existe também o grupo eloísta, que pensa o seguinte: Deus, ele nunca vai falar diretamente ao povo. Ele sempre vai usar um mediador para falar. A questão de Deus que fala com Abraão, mas não fala com a Sara. O Deus que escolhe aquele que representa ali o profeta ou profético para poder falar, mas não fala diretamente com o povo. Muito forte na questão de Moisés. Com Moisés você vê isso claramente. Deus nunca fala diretamente com o povo. Deus sempre vai ter um mediador para comunicar com o povo, para falar. Vai ter um profeta, vai ter alguém que ele escolheu para falar, mas não fala diretamente com o povo. Então esse grupo é muito forte no Êxodo para falar. E tem um outro grupo que é da época do rei Salomão, que na realidade ele coloca o seguinte: a época do rei Salomão foi a época plena de Israel, a época cheia de Israel, a época onde Israel tinha paz, e ao mesmo tempo que Israel tinha paz, tinha prosperidade. Israel nunca foi tão próspero como na época de Salomão, com a ajuda do rei Davi. Davi, ele proporciona isso. E Salomão, ele tem paz em todos os lados. Então, para as pessoas que estavam ali, escrevendo Gênesis, buscando Gênesis, e eu vou explicar por que eles buscam Gênesis, porque na realidade,
Eles tinham uma visão diferente, que era a visão javista. Javé, javista vem de Javé. Javé é Deus presente, Deus que anda e caminha com o seu povo. Então, esses javistas, eles tinham uma noção seguinte: Deus, ele está no meio do seu povo, ele vive no meio do seu povo. Porque para eles, que é da época de Salomão, que vai resgatar Gênesis, trazer Gênesis, para eles ali, na realidade, a prosperidade, a paz era tamanha que eles viu que Deus estava ali. Deus não estava no céu, Deus estava no meio do povo, porque estava gerando duas coisas que Israel sempre vai buscar e até hoje busca: paz e prosperidade. Israel de hoje consegue prosperidade, mas não tem paz. E na época de Salomão teve paz e prosperidade. O Shalom de Deus se manifesta. Então, para este povo, na realidade, é isso aqui no capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença de Deus, o homem e sua mulher entre as árvores. O que eles querem? Eles estão assim, tão claro que Deus estava presente no meio deles, que eles pensavam o seguinte: Deus anda no nosso meio. Deus está no nosso meio. Então, o grupo javista, ele tinha essa visão de Deus que está, de Deus que caminha. Um Deus que não está longe no céu, mas um Deus que está no paraíso. Um Deus que pega, como capítulo 3, verso 8, pega talvez na mão de Adão e fala assim: Adão, vamos dar uma passeada, vamos dar uma caminhada no pôr do sol para a gente bater um papo, para a gente conversar. Então, Deus, ele tinha, é isso que o verso 8 do capítulo 3 quer trazer, que Deus, ele conversava com o homem, ele caminhava com o homem, ele tinha esse relacionamento com o homem. Por isso que a visão da criação do capítulo 2, a partir do verso 4 em diante, é um escrito javista, da época de Salomão, que na visão desse grupo, diferente do grupo do capítulo 1, ele está trazendo o seguinte: o Deus que cria não pela palavra, mas um Deus que cria através de uma formação. Por isso que lá no Gênesis é a criação dos céus e da terra, de tudo que há. E no capítulo 2, verso 4, fala sobre uma formação do homem e não a criação do homem. E a formação por quê? Porque o modo agora não vai ser criar pela palavra, mas um Deus que forma, um Deus que cria através de um processo aparentemente simples, né? Coloca que então formou o Senhor Deus um homem, da onde? Do pó da terra. E a palavra Eva, que vem do homem, significa terra. Então ele pega esse homem e como se ele tivesse feito ali um boneco de barro, uma pessoa de barro, e este homem está ali, formado por Deus. Quando você forma ali do barro, né? O barro já está criado, então você não precisa criar. Então ele pega, amassa o barro, forma um homem, e este homem agora não tem fôlego, né? Não tem fôlego. E Deus então vai e sopra na narina do homem um sopro espiritual, fazendo com que o homem agora passa a ser um ser vivente, porque ele passa a ser uma alma vivente. Ele começa agora a vivenciar. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E Deus forma aqui esse jardim para ser um momento de comunhão. Deus fez brotar de todas as árvores agradáveis, mas não tinha feito o capítulo 1, está fazendo de novo. Por quê? Porque um outro grupo agora relatando a forma da criação, né? E a forma deles verem Deus, da forma deles verem. O sentido maior dos dois grupos é: quem criou foi Deus.
ou criou, formou, foi Deus. É a forma hoje que a gente vê também isso nas igrejas. Tem um lado que vê Deus, o lado pentecostal, que vê Deus fogo, Deus brasa e tal. O outro lado mais tradicional, que vê um Deus na forma litúrgica do culto, na ordem do culto. Isso tem no dia de hoje. Isso não é errado, porque o importante é a essência. A essência é qual? Deus criou. Então, para esses dois grupos, Deus criou. A criação é através da palavra, através do verbo vivo de Deus. O outro, Deus forma um boneco sopra ali de barro para mostrar a fragilidade humana, porque o barro representa a fragilidade humana. E Deus começa a criar tudo, né, no decorrer. Então, um detalhe aqui que chama a atenção é que Deus vai criar um jardim no meio do Éden. A palavra Éden, na realidade, significa jardim da doçura, mas no hebraico mais profundo o significado seria jardim do prazer. O prazer do homem ali está completamente ligado a Deus. Deus ele cria, Deus ele forma, Deus traz esse entendimento, né? E Deus então prepara esse lugar. Esse Éden é um lugar, é uma região. Dentro do Éden há um jardim, que é intitulado Jardim do Éden, porque esse jardim está no meio do Éden. E cria-se tudo. O verso 10 nos diz assim: saía do rio Éden para regar o jardim e dali se dividia partindo em 4 braços. Fala de uma formação de rios, né, ligado à questão de rios, né, para dar todo o direcionamento. Então, Deus cria o homem. O homem agora ele está formado na questão dos 2 textos. Também os animais estão criados. Está tudo ali. O Senhor lhe deu esta ordem: todas as árvores do jardim comerás livremente. Então Deus ele cria os animais para o sustento humano, as aves, você vê isso lá em Gênesis, né, capítulo 1. E agora ele cria tudo e dá uma ordem ao homem: de todas as árvores do jardim, de todas, vocês podem comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que a árvore da vida não entra aqui? Porque na realidade a árvore da vida o homem era eterno. Então ela não entra porque o homem não foi criado para a morte. O homem foi criado para a eternidade. O homem não morria. O homem não pagava boleto. O homem não tinha dívida, não tinha depressão, não tinha opressão. Por quê? Jardim do prazer é você ser completo. É a satisfação total. A satisfação total estava em Deus. E no jardim estava Deus. O homem relacionava com Deus. E ele não tinha insatisfação de nada. Quando o homem é expulso do jardim do Éden, cresce nele a insatisfação. E esta insatisfação do homem percorre toda a existência, toda a história. Toda a história, o homem está insatisfeito, por isso ele faz guerra, por isso ele tenta criar cidade, por isso ele cria inimizade, por isso vem o ciúme, vem a inveja, por isso vem os exílios, por isso vem a escravidão, por isso vem domínio. Por quê? Porque o homem sempre está insatisfeito. No jardim do Éden, não, ele estava pleno, ele estava completo, ele estava cheio. E Deus coloca essa ordem. Essa ordem de quê? De todas as árvores ele podia comer, se alimentar. Então, era como se fosse o dízimo. 90% você pode tocar, mas 10% não. Esse aqui você não pode tocar, esse aqui não pode comer. Por quê?
que pertencia ao Senhor. Então, dentro desta colocação, desse foco, irmão, o homem, ele tem tudo, ele está livre de tudo, e Deus apenas coloca um não. Não poderás comer, não poderás se alimentar da árvore da vida. Certinho? Nós vamos dar continuidade, mas vamos parar por aqui para o nosso vídeo não ficar muito grande, chegando a 20 minutos, tá bom? Mas continue aí que vai ser algo muito forte. Está querendo que você venha compreender. Então tá bom? Depois nós continuaremos. Fique na paz.